Apóstolos. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, segundo escreveu o evangelista Lucas, o médico Lucas. Atos capítulo 6, versículo 8. Só a primeira parte, só até o 9. Do 8, capítulo 6, versículo 8 e 9. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutia com Estevão. Até aí. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Nós te pedimos a iluminação desse texto. Pedimos fielmente que se compadeça de nós e traga-nos uma palavra que venha do teu trono, direta aos nossos corações. Compadeça de nós, receba a glória passiva, que nós sejamos conformados à imagem do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, louvando a Deus. Eu quero pensar com vocês no seguinte tema essa noite: vivendo para a glória de Deus. Vivendo para a glória de Deus. Eu quero intitular essa mensagem que será pregada com esse tema. Estevão era cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, nós conhecemos um pouco a história de Estevão, o sermão, o maior sermão do livro de Atos, foi ele que pregou. Um jovem cheio do Espírito Santo, compromissado com Deus, um jovem que não se importava se morria ou se vivia, mas que viveu para o louvor da glória de Deus. Um jovem cheio das Escrituras na mente e no coração. Um jovem que tinha muita Bíblia no seu coração. Um leitor nato do Velho Testamento. Ninguém no Novo Testamento, claro, esse foi Jesus, pregou um sermão tão grande quanto esse de Estevão. O homem descreveu praticamente o Velho Testamento todo. Praticamente Estevão, ele falou de todos os atos de Abraão. Veja a graça de Deus na vida de Estevão. Ele começou de onde deveria começar, de Abraão. E daí ele teve um discurso espetacular, estupendo, tremendo. Um discurso que era para haver, ao invés de oposição, convenção. Porque o homem pregou o Velho Testamento da lei e aliança. Só que eles endureceram o coração. Estevão, ele não ligava para a própria vida, sabe? Estevão foi o primeiro mártir, como diz a Bíblia, do cristianismo. Viveu de forma excelente e morreu de maneira exemplar. Foi apedrejado com uma multidão e morreu ajoelhado na terra. Mas Jesus ficou de pé para receber no céu a sua vida. Ele foi muito respeitado, e as suas obras irrefutáveis, e as suas palavras irresistíveis. Estevão foi um homem cheio de fé, e de sabedoria, e do Espírito Santo. Foi um homem cheio de graça e poder. Operou milagres, pregou com autoridade, exercendo também a diaconia da palavra. Vejam, esse homem era cheio do Espírito Santo. Estevão é um dos maiores exemplos de crente que nós podemos ver nas Escrituras no Novo Testamento. Estevão era jovem, mas a Bíblia diz que Estevão era cheio de fé e de graça e poder, e fazia prodígios, sinais e maravilhas. Estevão era um grande exemplo de crente para nós. Estevão é um modelo de um crente fervoroso.
A Bíblia diz que Estevão era cheio de graça, como você pode ler aqui. Veja bem, a palavra aqui, graça, quando a Bíblia diz que Estevão era cheio de graça, ele já tinha recebido a graça da salvação. A Bíblia não está querendo dizer que Estevão era cheio de graça de salvação, ele já era salvo. Entenda isso. Não está falando da graça, faz parte do favor imerecido. Mas a ideia da Bíblia aqui, nesse contexto aqui de graça, quando a Bíblia diz que Estevão era cheio de graça aqui, né, como diz, faz parte do favor imerecido. Ele está sendo colocado aqui numa posição diferente. A ideia da graça aqui é que Deus era com Estevão. Da graça não é mais de salvação, ele já era salvo pela graça. Agora, a Bíblia está mostrando aqui que essa graça aqui é uma graça que Deus despejava na vida de Estevão, não mais para salvação, ele já era salvo, mas para que ele pudesse ser o homem que ele se tornou, para que ele pudesse ser o exemplo de crente que ele foi. A graça de Deus enche ele de graça. Aqui vem de um pacote completo essa graça. Por isso que depois da graça, você vai ver que vem o poder. Então isso aqui é de uma forma em geral, essa graça aqui, a Bíblia está querendo descrever que esse homem aqui era cheio de Deus, que Deus era com Estevão, que Deus fazia prodígios por meio dele, e que a graça do Senhor o acompanhava, a graça que fazia, que dava poder a ele, que dava interpretez, ousadia. É isso que representa essa graça. Por quê? Porque veja, Estevão era cheio de graça e poder. Aqui não quer dizer que Estevão era cheio de salvação e poder, não é. Não é o sinônimo dessa graça, não está apontando para essa graça. Estevão já é salvo pela graça em Cristo Jesus. O que o texto está querendo dizer é que esse homem pregava acompanhado de um poder imenso de Deus, de tal modo que havia poder, por isso é um pacote completo. E com essa graça ele pregava em tamanha ousadia que os homens religiosos da época não resistiam ao modo que ele expunha as sagradas e santas escrituras. De modo que os religiosos, estudiosos, doutores ficavam confundidos. Porque esse homem aqui era diferente, você precisa entender isso. Estevão era diferente. Estevão era um crente exemplar. Você olhando para Estevão aqui, olhando para quem foi Estevão, eu meditando nesse texto hoje, é porque é como Deus quer, no tempo que Deus quer, sabe, irmãos? Porque nós ficamos se perguntando assim, mas Senhor, por que eu não preguei ainda outrora essa passagem aqui? Por que eu não falei sobre Estevão ainda, Senhor? Um crente tão fervoroso, Deus, tão cheio do Espírito Santo, um homem tão exemplar, que dá um exemplo enorme para a igreja do que é ser crente. Quer uma ideia do que é ser crente? Claro, Cristo é a nossa identidade. Cristo era Deus, homem, natural. Pode olhar para Estevão. Pode olhar para esse jovem que talvez tinha 18 a 19 anos. Jovem. Mas que não amava mais a sua vida do que a Deus. Ele amava mais a Deus do que a própria vida. Aleluia. Irmãos, só que tem algo aqui que nos chama atenção, porque Estevão era cheio de graça e cheio do Espírito Santo de Deus. Graça você recebe na sua salvação. O Espírito Santo você também recebe, mas cheio da outra ideia. Espírito Santo você tem, eu só não sei se você é cheio. Você entendeu? Porque a ideia de cheio aqui é alguém muito próximo de Deus. É alguém muito crente. É alguém muito santo, sabe? É um homem exemplar, é um homem reto. É um homem que não ligava para prazeres do mundo, para curtições, para hobbies, que não perdia tempo com celular, com coisas fúteis. É um homem que a vida dele girava em torno do culto a Deus. Essa era a vida de Estevão. É por isso que a Bíblia faz tanta declaração estupenda acerca dele. Era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio do poder, era um homem que fazia sinais e maravilhas, sendo só diácono. Não era apóstolo não. Ele era um simples
auxiliar, mostrando para nós que o cargo não faz ninguém, é alguém que faz o cargo. Ele era diácono, ele não precisou ser pastor, nem apóstolo, nem bispo, nem presbítero, para ser quem ele foi. Ele era um jovem. Os jovens na mocidade, a maioria das vezes você conhece alguns, você convive com alguns, eles pensam muito em curtir. Salomão repreende muitos jovens por causa disso, por causa da mocidade. Você, quando era jovem, você lembra como você era? A flor da juventude, da mocidade. Os jovens querem o quê? Mundo, não é? Curtir a vida, gozar dos prazeres, conhecer as coisas boas do mundo. A Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão era cheio da graça de Deus e que o rosto dele brilhava como um rosto de anjo. Aleluia. Tá bom? Meu Deus, isso é espetacular. Estevão não era um crente, irmão, omisso, frio, indiferente, carnal. Não era. Estevão era um jovem que não ficava olhando. Olha, Pedro tem mais autoridade do que eu. João, ele é mais próximo de Jesus do que eu. Tiago, ele é um dos líderes da igreja. Estevão entendeu, eles são, mas eu também sou, e proclamou a palavra do Deus vivo. Aleluia. Sem olhar para o cargo de ninguém. Eu vou fazer. Deus me chamou, eu sei. Pedro está acima de mim, Tiago, eclesiasticamente, mas Deus me chamou para uma obra. Eu admiro eles, mas não posso ficar olhando para eles. Eu tenho uma missão individual, eu tenho um papel: louvar, fazer que o reino de Cristo, daquele que morreu por mim, avance através de mim, da mesma forma que o reino de Deus vai avançar através de João, Tiago, Pedro. Ele vai avançar também através de mim, ainda que custe isso a minha própria vida. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Meu irmão, olhando para Estevão, eu fico um pouco com vergonha. Estevão era um homem de oração, irmão. Você deve saber disso, não deve? Você acha o quê? Que essa graça aqui, esse poder, hein? Eu disse a você que o Espírito Santo você recebe quando você é salvo, e a graça também. Mas cheio é outra palavra. Cheio é alguém que buscava, orava sem cessar. Cheio é alguém que é um homem de oração. Cheio é alguém que está constantemente filtrado, enraizado nas coisas do reino. Aleluia. Ser cheio é ser diferente. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, você tem, eu tenho. Outra coisa é ser cheio dele. Qual a prova disso? Paulo disse: não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos. Peraí, Paulo já sabia não que você tinha o Espírito Santo para estar mandando você se encher? Claro! Então isso aqui descreve só o que eu estou falando aqui. Que uma coisa é você ter o Espírito Santo, tem, todo mundo, mas você precisa ser cheio dele. Paulo sabia que todo mundo, inclusive ele orou para o Espírito Santo vir para os irmãos, para que eles profetizassem, claro, para que dons, eu creio assim, que eles já tinham o Espírito Santo para salvação, o selo. Mas Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo, para alguém que já tem o Espírito Santo. Significa, nós aprendemos claramente, evidentemente com isso aqui, que você pode ter o Espírito Santo e pode não ter ser cheio dele. Com certeza, sem dúvida, isso é fato. Estevão era um homem de fervorosas orações. Era um homem que estava constantemente ligado à obra, às coisas de Deus. Ele era diácono, ele estava no cenáculo no dia de Pentecostes. A vida de Estevão girava em torno da glória de Deus. Por isso o tema é vivendo para a glória de Deus. Acho que não tinha tema melhor para escolher, não é? Foi ou não foi? Viveu ou não viveu para a glória de Deus esse jovem? De 18 anos. Daqui a pouco eu chego em nós. Era um homem de
estava constantemente ligado à obra, às coisas de Deus. Estevão também estava no cenáculo no dia de Pentecoste. A vida de Estevão, irmão, girava em torno da glória de Deus. A Bíblia não fala da mãe de Estevão. Você já ouviu falar da mãe de Estevão? Nunca, não foi? E olha que ele era jovem, viu? A Bíblia não fala da mãe de Estevão. A Bíblia não fala do pai de Estevão. A Bíblia não fala nisso, sobre isto. A Bíblia não fala sobre Estevão ter casa ou parente. A Bíblia não fala sobre Estevão ter hobbies, prazeres ou alguma coisa parecida. Era um jovem que deu a vida a Deus. Não queria outra coisa senão viver para a glória de Deus e para o avanço do reino de Deus. Estevão não tinha muito tempo para estar invejando o irmão, sabe? Para estar com indiferenças, com picuinhas, para estar observando Pedro, Tiago, João, Cefas. De onde que eles tinham autoridade mais do que ele ou não? Como fez os irmãos de José, que invejou ele por causa do chamado e o jogou no calabouço. Estevão não tinha muito tempo para isso. A única coisa que fazia sentido para Estevão era viver e morrer para a glória de Deus. Aleluia. Era isso. Ele não tinha mais tempo para fazer nada. Viver pregando, morrer para a glória de Deus. Irmãos, você acha que Estevão era como algum de nós? Você acha que Estevão era como algum de nós? Algum de vocês? Você acha que Estevão perdia uma reunião de oração? Você acha que Estevão fazia pouco caso quando se falava de reunião de oração? O que você acha? Por que esse jovem era cheio do Espírito Santo e nós não somos? Por que ele decidiu viver para a glória de Deus e nós não fazemos o mesmo? Por que ele era tão jovem, irmãos? Estevão não tinha esposa, não. Ele não pensou nisso também. O negócio de Estevão era orar, jejuar, interceder, pregar as nações, fazer sinais em nome de Deus e maravilhas, morrer para a glória de Deus se for possível, viver pela glória dele se for possível. Estevão não queria saber do cotidiano diário da vida, sabe? A única coisa que fazia sentido para aquele jovem era: eu vou deixar um legado. Deus me chamou, eu vou honrar aquilo que me der, eu vou honrar o chamado de Cristo. Meu Deus do céu, como Estevão honrou o chamado de Cristo, como Estevão honrou o nome de cristão, como ele era diferente, como ele era santo, ao ponto da Bíblia dizer que o rosto dele, esse jovem orava muito, brilhava como um rosto de anjo. Você acha que ele era como nós? Você acha que ele perdia uma reunião no cenáculo? Você acha que quando Pedro dizia: Estevão, tem reunião lá hoje? Inclusive, deixa eu te dizer uma coisa. Quando os irmãos estavam lá no cenáculo, orando para que a promessa se cumprisse, Estevão era um deles também. Eles não perseveraram lá. Estevão estava junto com ele já, perseverando também. Você sabe que não só foram os apóstolos que estavam lá, né? Tinha outros irmãos, 100 e poucos irmãos. Estevão era um deles, perseverando lá com os apóstolos, esperando a promessa,
Você acha que Estevão, irmão, fazia pouco caso disso? Você acha que Estevão fazia pouco caso quando se falasse de evangelismo? Fazia pouco caso quando se falar de culto evangelístico? Seja ele aonde for. Você acha que Estevão era relaxado como nós? Irmãos, o coração de Estevão ardia por oração, por comunhão, por evangelismo. Ele morreu evangelizando. Ele perdeu a vida enquanto pregava o maior sermão do livro de Atos dos Apóstolos, com tamanho poder e eloquência. Um homem que conhecia, eu acredito, o Velho Testamento. Um homem não um jovem, que conhecia o Velho Testamento todo. Um leitor nato da palavra, que calou grandes doutores da época, com grande poder de Deus e demonstração na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. O coração de Estevão ardia por oração, por comunhão, por evangelismo. Você acha que Estevão era tão indiferente como você? Como nós? Quando se falava de evangelismo, culto de oração, você acha que Estevão perderia um culto no templo às 3 horas? Que era a hora que eles subiam, era normal. Foi a hora que Pedro e João curou o coxo na Formosa. Era cultural, isso era diário deles, costumeiro. 3 horas da tarde eles estão subindo ao culto. Você acha que Estevão ficava de fora dessa? Você acha que Estevão perdia uma reunião de oração com os apóstolos? Com os outros irmãos? Você acha que Estevão ficava de fora de algum evangelismo? Não. Estevão, ele talvez era o homem que iniciava o evangelismo. Ele não só ficava de fora, como ele era um dos incentivadores para que o avanço de Cristo, o reino de Cristo, viesse a avançar. Não, Estevão não ficava de fora. Estevão não era como nós, não era como você. Estevão não era frio como nós, indiferentes, crentes mornos, mimados, medrosos, carnais. Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão não era como eu e você, ele não era. Estevão, além de ser jovem, mas tinha maturidade de qualquer um de nós que se encontra aqui. Tinha mais maturidade espiritual de qualquer um crente da época que vivemos. Não tinha conversa, é culto, estou dentro, é oração, estou dentro, é evangelismo, estou dentro. Tudo isso gira em torno de quê? Do avanço do reino de Deus. Então pronto, eu fui feito para a glória de Deus. Então a minha vida girará em torno dele. Esse homem pensava assim, não tenho dúvida disso. Estevão não era como nós, indiferentes, crentes morros, mimados, medrosos. Não era, irmãos. Não era. Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Ô, irmão, você sabia que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento? Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você sabia, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção? Você achou que era uma opção? Era ser cheio do Espírito Santo. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e eu posso não ser. Eu posso ser um crente cheio, mas eu também posso não ser. Eu posso optar por ser cheio, fervoroso como Estevão, e eu posso optar por ser frio, como os crentes da igreja de Efésios, que esfriaram no amor e ficaram no amor. Não. Você não tem escolha. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para o seu próprio bem. Você não é crente? Você não tem um nome de cristão?
Então todo cristão tem que ser cheio do Espírito Santo para o seu próprio bem. Você só pode glorificar a Deus se você for cheio do Espírito Santo. A vida de Estevão girava em torno de um culto a Deus. Irmãos, não vem dizer para mim, você que faz pouco caso para um evangelismo, faz pouco caso para uma reunião de oração, que faz pouco caso para perder um culto ou uma mensagem, não vem dizer para mim que você tem uma comunhão íntima de oração com seus irmãos. Como você pode ter uma comunhão íntima de oração se você foge, abandona os seus irmãos quando se fala de uma reunião de oração? Irmãos, fugir de uma reunião de oração é abandonar o barco. É dizer, peleja por mim, eu estou com preguiça, eu não quero lutar com vocês, ou eu não preciso lutar junto com vocês, eu confio na minha oração sozinha. Você não entendeu o evangelho ainda. Você não entendeu a guerra ainda. Infelizmente você não entendeu nada ainda. Imagina agora. Imagina agora. Se algum daqueles 300 guerreiros de Gideão, vamos pensar comigo agora. Imagina agora se algum daqueles 300 guerreiros de Gideão dissesse a Gideão e a Deus: eu não vou, Deus, eu não quero ir, eu não vou para essa peleja. Mas Deus escolheu 300, não foi 299. Deus escolheu uma igreja que é formada por vários membros, e não um membro só, mas todos os membros que formam a igreja formam um corpo para orar, interceder, buscar, clamar, sacrificar junta e não separada. Imagina se um dos membros de Gideão dissesse: eu não quero ir. Meu Deus do céu, meu amado irmão, você não entendeu ainda nada. Imagina um daqueles soldados dizendo: eu não vou mais para a guerra. Ele seria considerado um covarde, alguém que abandonou seus irmãos em plena guerra, em plena peleja, no momento em que os seus irmãos precisavam tanto dele. Ele virou as costas, abandonou e disse: vai com 299, dá para ganhar, mas eu não tenho certeza que alguém, eu tenho certeza que alguém diria a ele: ei, amado irmão, não foi 299 que Deus escolheu, foi 300. Você entendeu? Quantos não estão fazendo isso? Eu tenho certeza que você está entendendo, não está? Estevão não pulava do barco para nada. Evangelismo eu estou dentro, culto eu estou dentro, reunião de oração eu estou dentro. É o reino de Deus, em volta do reino de Deus. Eu tenho uma missão com os meus irmãos. Eu sou devedores, não de dinheiro ou de qualquer outra coisa, mas de amor. Eu tenho que estar com eles, a peleja deles também é a minha. A Bíblia diz isso, que a peleja da igreja não é de um membro só, de 3, 2, 4. A peleja da igreja é una, é todos. Eu vou dizer mais uma vez: imagina um daqueles soldados dizendo: eu não vou mais para a guerra. Hã? Ele seria considerado o que para vocês aqui? Qualquer um aqui? Hã? O que é que ele seria considerado, irmãos? Um covarde. Quem crê que oração é uma guerra, dê um glória a Deus aí. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então faz sentido o que está sendo dito aqui. Eu não vou mais para a guerra. Ele seria considerado um covarde, que abandonou os seus irmãos em plena guerra, em plena peleja, no momento em que os seus irmãos mais precisavam dele. Vou te dizer uma coisa: o seu irmão precisa de você do lado dele, intercedendo por um propósito só. A igreja ela é forte, poderosa, quando ela é unida. Glória a Deus. Aleluia. Você nunca viu uma igreja separada crescer em algum lugar. A igreja primitiva crescia porque eles andavam juntos, no mesmo parecer, na mesma
sentido. Cada quem tem um propósito. Fulano é mais teólogo do que o outro. É isso. A ideia não é essa e aquela. Nunca vai sair do papel. Nunca vai para frente. Agora imagina esse soldado saindo do quadro de 300 soldados. E dizendo, vai, talvez com 299 dá para ganhar a guerra. Eu tenho certeza que alguém levantava a mão e dizia, amado irmão, não foi 299 que Deus escolheu, foi 300. É o que exatamente eu quero dizer para alguns aqui. Amado, não foi um membro que Deus escolheu para ser sua igreja, para orar sozinho, agonizar sozinho, interceder sozinho, para lutar em oração pelas almas sozinho, para fazer a obra sozinho. Deus chamou uma igreja, Deus chamou um povo. A igreja que é formada por vários membros, não por um membro, não foi um membro que estava orando no cenáculo, foi 100 e pouco membros. Aleluia. Amém? É exatamente o que eu quero dizer aqui. Ei, irmão, volta. Mas por quê? Deus chamou 300, irmãos. Não faz isso não. Esse 300 aqui é a quantidade que nós vamos vencer. Não sai do quadro não. Está tudo certinho aqui. Não foi 299 que Deus escolheu. Volta. É o que exatamente eu quero dizer para você. Que não foi um membro que Deus chamou. Não foi um membro que Deus escolheu para ser sua igreja, para orar sozinho, agonizar sozinho, interceder sozinho, para lutar em oração pelas almas sozinho, para fazer a obra sozinho. Deus chamou uma igreja. Não foi assim, que é formada por vários membros. Foi a igreja que ele chamou, amado. Não foi um membro só que estava lá. Ah, Deus, cadê a promessa? Cadê a promessa? Jesus, cadê o Consolador? Cadê o poder? Cadê o revestimento? Foi 100 e poucos membros que estavam lá orando, como igreja, sabe? Vários membros. Eles entendiam isso. Por isso que eu estou dizendo aqui para você, você não entendeu ainda. Você que age assim, não entendeu ainda. Me encaixa uma passagem que houve um avivamento sem que o povo todo. Vem cá. Eu quero desafiar você. Quero. Vai lá no Antigo Testamento e mostra um avivamento sem que o povo todo não se voltasse o coração para Deus. Mostra. Tinha líderes, pastor, tinha iniciando, mas o povo todo estava envolvido naquela obra. Josafá, todo mundo em jejum. Oh glória. Amém, Senhor. Como é? Eu quero todo mundo jejuando. Não, eu sou o rei, eu resolvo. Não, eu preciso dos meus irmãos. A oração dos meus irmãos, eu creio que todo mundo unido, Deus vai agir, vai pelejar por nós. Deus vai dizer, sai da frente, Josafá, essa peleja não é sua, é minha. Nessa peleja não tereis que pelejar. Aleluia. Neemias, irmão, Neemias levanta como governador. Mas ele, quando chega lá em Jerusalém, ele precisa de quem? De quem? Dos irmãos. Você quer ser igreja sozinho, quer fazer sozinho. Você não entendeu ainda. Você não entendeu nada. Você não está sabendo ainda o que é igreja. Você não entendeu a peleja ainda. Você não entendeu a luta que é ainda. Você não está sabendo os seus irmãozinhos lá pelejando contra dragões e demônios enquanto você dorme. Enquanto os soldados de Gideão estão indo enfrentar a guerra, você cochila. Enquanto Josafá chama o povo para jejuar, você come. Você não entendeu ainda. Josafá chamou todo mundo. Se um incircunciso ali viesse a quebrar aquela aliança, irmão, oh meu Deus, que homem incrédulo. O Josafá entendeu, eu quero todos. Neemias, eu quero todos. Zorobabel, eu quero o povo. Cadê o povo? Volta para Deus.
povo. Amós, rasgai o coração e não a veste, o povo. Não é um membro só. A sua igreja, tá? Estou em casa eu resolvo meus problemas. Você não entendeu nada ainda do que é igreja. E me prova ao contrário dentro das escrituras. Ao acabar o culto, diga que eu estou errado. Eu serei convencido pelas escrituras que eu estou errado. Nós não entendemos. Imagina agora um daqueles soldados. Não foi sozinho. Aí alguém dizia assim: ei, irmão, vem cá, vem cá. Como assim? Eu não quero ir mais, vem cá, irmão. Você não pode deixar de entrar nessa peleja. Enquanto Josafá chamou para jejuar, alguns comeram. Enquanto Neemias chamou para a guerra, alguns se esconderam. Irmão, isso é muito covardia. Vê se você concorda comigo. Israel, de Josué. Como foi que Josué conquistou a terra prometida? Através de quê? Teve muitas guerras. Mas ele ia só, tinha um povo que ia com ele. Tinha um povo. Já imaginou Josué numa noite de guerra, pronto para guerrear? Josué está contando com 1000 homens, chega lá 50. Meu Deus do céu, imagina a decepção de Josué e Deus com aquele povo. Mas como assim? Não dá 50? 50 não dá, os adversários lá é muito mais forte. O número que Deus chamou foi 1000. Mas o que aconteceu? Os covardes voltaram com medo, ficaram matando, enquanto o homem de Deus proclamou guerra, guerra santa, guerra em nome de Deus, guerra para a vitória do povo de Deus. Alguns se esconderam. Vai lá, Josué, traz os ouros para cá, tá? Traz as pratas, capa boa, que nós desfruta aqui, nós negocia. Mas quando fala de guerra, não dá para ir não, Josué, que o negócio lá é pesado. Vocês são mais fortes que nós. Todo mundo é fraco, não tem ninguém forte. Na obra de Deus não tem ninguém forte, todo mundo é fraco. A prova disso é que o rei Josafá se humilha e diz: eu não posso, Deus, eu sou muito fraco. Grande multidão vem contra mim. Deus, mas os nossos olhos, como é? Ele fala: os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Aleluia. Irmãos, onde é que estão os nossos olhos? Estão postos na mão. Você é cheio do Espírito Santo como esteve? Algum daqueles homens lá, sabe? Quando o homem da tribo de Gideão tentou sair, alguém disse: ei, irmão, vem cá, volta. Deus chamou 300. Você faz parte dos 300. Venha, volte para a peleja, volte para a batalha. Deus quer aqui, Deus quer você aqui conosco. Deus quer você lutando esse bom combate, pelejando essa batalha. Porque quando Deus pelejar em nosso favor, nessa peleja, todos nós sairemos aqui vitoriosos. Glória a Deus. Você entendeu porque a peleja é junta, irmãos? Porque quando a vitória vem para todo mundo, não vem para um só. Vem para cá, irmão. Não, eu não quero ir. Vem porque Deus vai dar vitória a nós. E quando a trombeta tocar, o gozo vir, o regozijo, você vai fazer parte também, irmão. Você vai desfrutar do banquete, da vitória que Deus vai dar para o povo. Não sai daqui, não corre dessa peleja. Peleja com nós juntos. Estou chamando você aqui. Entendeu, irmão? Quando a vitória vem para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Quando o avivamento vem para todo o povo de Deus. Oh, meu Deus, que o Senhor nos faça entender essa mensagem. Se você não vir conosco, quando Deus agir em nosso favor e nos dar a vitória, com que direito você desfrutará dela? Se quando foi chamado para a peleja, vocês nos deixou, nos abandonou em meio à batalha. Eu vou ler isso aqui de novo. Se você não vir conosco, quando Deus agir em nosso favor e nos dar a vitória, com que direito
direito, você desfrutará dela. Se quando foi para pelejar, você nos deixou, nos abandonou no meio da batalha. Glória a Deus. Olha o que eu acredito comigo. Estevão era cheio de graça e poder e fazia sinais e grandes prodígios entre o povo. Levantou-se um dos libertos de Cirenos, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia e discutiam com Estevão. Levantou-se contra Estevão. Veja, irmãos, os membros do Sinédrio se reúnem para ouvir o réu. Estevão está agora na sala dos juízes e ele está como réu. Os sacerdotes, presidentes do tribunal, interrogavam Estevão acerca das acusações que pesavam sobre ele. Inventaram maracutaia lá para acusar Estevão de blasfêmia. Não tiveram base bíblica, não tiveram como parar aquele menino franzinho, eu acredito, mas cheio da presença de Deus. Aleluia. De uma forma justa. Tiveram que fazer maracutaia, que ser injustiça com ele. Tiveram que ser injustos, malignos, para acusar aquele grande homem de Deus. Então acusaram Estevão de blasfêmia contra Deus. Esse menino agora, esse jovem que era cheio do Espírito Santo, que não perdia uma batalha, que estava no meio dos gideões, dos soldados que não perdiam oração, um culto evangelístico, um culto de oração, que, meu irmão, a vida dele, ele entendeu isso. Meu Deus, quando nós entenderemos isso? Irmãos, longe de mim ou de qualquer um aqui, eu já falei aqui que nem o crente da época de hoje pode chegar até os pés da identidade de Estevão. Não tem como. Estevão está muito longe de nós, muito acima, um patamar sem palavras. Mas Paulo diz que o pastor, ele tem que ser espelho e exemplo para o rebanho. Que o pastor sirva de exemplo para o rebanho, para que o rebanho possa ver isso nele e possa ter no que se inspirar. Ô irmão, a minha vida, ela não é como a de Estevão, certo? Deixa eu te dizer logo, eu não chego nem ao chulé de Estevão, para ficar claro aqui, a unha do pé dele, de crente. Mas eu tenho certeza que a minha vida gira em torno da glória e do culto a Deus. Eu vou contar um pouquinho a você da minha rotina semanal, tá certo? Domingo, eu tenho culto aqui, agora com vocês. Amanhã, eu tenho culto de oração, segunda. Terça, minha folga. Terça, culto doméstico no meu lar. Quarta, minha folga única. Quinta, culto aqui. Sexta, culto doméstico no meu lar. Sábado, culto no lamarão evangelístico. Domingo, eu estou aqui com vocês. Eu só tenho um dia que não gira em torno do culto doméstico glorificável a Deus. Essa é a minha rotina diária. Domingo eu estou aqui. Amanhã eu estou aqui de novo. Terça-feira eu estou em minha casa fazendo culto doméstico. Quarta-feira eu folgo, um único dia. Quinta eu estou aqui. Sexta-feira eu estou com culto doméstico. Sábado eu estou no lamarão. Domingo eu estou aqui. Essa é a minha vida. Aleluia. Essa é a minha vida. Irmãos, tem outra forma de viver se não for para a glória de Deus? Me ensine. Tem outro jeito de eu viver em torno de culto? Não fomos chamados para isso. Você está brincando com a guerra? Eu não posso brincar de ser crente. Eu não posso fingir, eu não posso ser crente só aqui. Eu tenho que me envolver, sabe? Eu tenho que me envolver na obra, eu tenho que estar dentro. É o que? É culto evangelístico, é culto no lar, eu tenho que estar dentro. Eu tenho que estar dentro das coisas de Deus. Eu tenho que me envolver com as coisas de Deus. É fala de Deus, eu tenho que estar dentro. Aleluia. Eu tenho que fazer parte, eu sou igreja, irmãos. Eu entendi um dia, o Espírito Santo me convenceu um dia que eu faço parte do igreja que vai morar no céu.
E não uma igreja carnal que vai ficar aqui na terra. Não faço parte dessa não. Irmãos, sinceramente eu estava em casa. Você pode até dizer assim: ah, está usando as palavras de Ronaldo Ravenhill, por quê? Está imitando ele. Estou não. Eu senti o mesmo. Muitas vezes eu me sinto envergonhado perante a igreja que estamos sendo, que somos. Eu posso olhar para Deus e Deus olhando para nós, mas eu tenho certeza que Deus não vai cobrar de mim o sangue da cabeça de ninguém que eles pegaram. Não foi falta de exortação, não foi falta de despertamento. Eu dei o meu exemplo para vocês. Paulo disse: o pastor tem que ser exemplo por agora. A minha vida não é como a de Estevão, não. Eu longe, nem um chulé. Mas eu só tenho um dia na semana de folga. E olha lá, viu? Se nesse dia eu não estiver lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa, tenho que ser sincero com vocês. Meu irmão, se envolva com a obra de Deus. Meu irmão, você é a igreja, baluarte, coluna da verdade. Você é membro de um santo dos céus que não entra corrupção. Você é uma constituição única, santa, fiel, verdadeira. Você precisa acordar, meu irmão. Você precisa despertar, envolver a sua vida na obra. Até o que, pastor? Eu não me lembro o dia que eu recebi a ligação de um membro. Pastor, tem evangelismo, meu irmão, nunca mais. Eu estou com uma sede aqui que nada, meu irmão. Eu fico com vergonha disso. Eu vou continuar orando por vocês. Eu vou continuar intercedendo nas madrugadas. Eu creio que Deus pode fazer o milagre. Que Deus desperte. Deus não quer muitos homens, não. Eu já falei isso aqui um bocado de vezes. Foi isso. Deus não quer muitos homens, não. Ele quer homens dispostos, sabe? Ele quer 300 só. Só precisa 300, não precisa mais, não. Não, só precisa 3 de coragem. 5, 6. Que tenha coragem. Que bata no peito e diga: eu sou igreja. Se morrer ou se viver, para mim é lucro. Não importa o que vai acontecer, não importa o que está acontecendo, Deus vai cuidar da minha casa. Eu nasci e morrerei para a glória de Deus. Ô irmão, Deus te chamou para quê? Me diz. Se eu estiver errado, levante a mão. Me indague aí, fale alguma coisa. Rio falou que tinha vergonha de fazer parte da igreja atual da época dele. Eu estou com vergonha da igreja que eu estou pastoreando. Isso consome meu coração. Isso dói a minha alma. Eu não posso pegar ninguém pelo braço. Eu não posso ir na casa de um por um e dizer: irmão, desperte, pelo amor de Deus, o que, é que você está fazendo aqui? Seus irmãos estão na peleja lá agora. Eu não estou dizendo que você tem que vir todo dia, vai ter causas, vai ter situações que você não vai poder vir, mas quem não vem nunca? Quem nunca aparece? Quem nunca vem? Quem nunca comenta? Hein? Quem nunca diz: tem evangelismo? Pastor, toda igreja tem evangelismo. E aí o povo e as almas? Não tem mais almas. Acabou as almas. O reino de Deus não vai mais avançar através de você. Você estagnou. Você não tem mais nenhuma missão diante de Deus. Só vir à igreja e dormir, trabalhar, receber, comer, gozar, faturar, mais nada. Isso não é viver para a glória de Deus. Aleluia. Isso é viver para você, para o aqui, para o agora. Isso é uma vida carnal, não santa. Isso não é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não é. Olhe para mim.
Deus não precisa mais de você para o avanço do reino dele. Você tem certeza disso? Ou esse pregador está certo no que está dizendo aqui? Irmãos, eu, com certeza, tudo que está sendo dito provém do que não diz na sua vida. Se tiver alguma palavra aqui que não seja de Deus, There's no internet connection right now because you're in airplane mode. me chama no canto, por favor, e me diz. Eu quero ver. Eu sento aqui nessa cadeira para ver um por um. Deus não precisa mais de você. Deus não quer você mais. Cadê os talentos? Ei, irmão, levante a cabeça e vai desenterrar os teus talentos. Tire ele, desenterre. Ele te deu talento. Vá lá, cave, desenterre o seu talento. Deus te deu graça, talento suficiente. Ninguém é inútil na obra de Deus. Todos nós somos úteis para a glória, para o avanço do reino de Deus. Aleluia. Ninguém, nem a mamãe ali, ninguém aqui é inútil para a glória. Ninguém. Todos nós podemos exercer uma função que glorifique o avanço do reino de Deus. Aleluia. Todos nós. Estagnamos. Irmãos, Estevão está sendo aqui indagado. Ele está perante o Sinédrio. Indagado Estevão. Membros do Sinédrio, sacerdote, presidente do tribunal, interrogaram Estevão acerca das acusações que pesavam sobre ele. Em sua defesa, Estevão profere um longo articulado discurso, fazendo uma retrospectiva da história da redenção e deixando claro que era inocente diante das acusações que fizeram contra ele. O discurso de Estevão é espetacular. Ele faz não só um discurso, mas ele articula um discurso, fazendo uma retrospectiva da história da redenção e deixando claro a sua evidente inocência. Mas não só isso. Esse jovem aqui não era brincadeira, não. O menino era fogo. Estevão virou o jogo. Ao mesmo tempo que ele ganhava a sua defesa, montava também uma completa peça de acusação contra os seus acusadores. Estevão, com audácia, coragem, sai do banco dos réus e acusa os judeus de desobedecerem a lei e desonrarem o templo e matarem o santo Messias de Deus. Glória a Deus. Tinha graça ou não tinha o jovem? Era fogo esse menino aqui. Era fogo. O réu não é mais réu agora na autoridade das Escrituras. Na autoridade das Escrituras, ele pode apontar o dedo e dizer: quem é vocês para acusar um homem como eu? Ao contrário, perante as Escrituras, conhecendo eu o poder de Deus e a graça, conhecendo eu as Escrituras, eu vos indago agora. Meu Deus do céu, como o homem pode virar o jogo assim? É graça, conhecimento. Às vezes nós não tem tanta graça para fazer isso não. Às vezes saímos, perdemos até com um ateu num debate. O que representa isso, pastor? Precisa dizer? O homem, além de orar, interceder, não perder um culto, não perder uma reunião de oração, jejuar, ele também era um leitor nato das Escrituras. Ele não era preguiçoso na vida, ele desbruçava, meditava nessa palavra de dia e de noite. Por isso que tudo foi bem na vida dele. Como assim? Medite de dia e de noite para que tudo vá bem.
Foi bem mesmo, ele calou todo mundo. Imagina a cara de vergonha daqueles homens. Sacerdote que tinha que conhecer mais do que Estevão. Estevão era pequenininho aos olhos dele. Diácono. Enquanto sacerdote do fã do Pedro. Vou pegar esse menino agora. Estevão, calma, botou no bolso. Aleluia, glória a Deus. Você não vai pegar ninguém aqui. Você não conhece nada. Você não sabe de nada. Vou te dizer agora aqui, ó, quem é que conhece. Tô pronto, acabou. A Bíblia diz que eles ficaram sem palavras para ter o que falar ou indagar ou desfazer aquilo que Deus falava através daquele menino, de modo que ninguém tinha autoridade, audácia, graça para desfazer tamanha pregação e discurso, de modo que olhavam para ele e diziam: o rosto dele está brilhando como de um anjo. Glória a Jesus. Ô irmão, leia, desbruce mesmo, se for possível o perda da noite, leia, isso vai lhe dar graça, é isso que vai avivar você, é isso que vai fazer você conhecer aquilo que você não conhecia até o dia de hoje, sabe? É isso que vai fazer você despertar. Talvez seja isso também um dos maiores motivos pelo sono que a igreja aqui está passando, falta de leitura. Talvez seja você que está sendo pego aqui e despertado por Deus através de Estevão, pelo Espírito Santo através de Estevão. Que aula, que lição, com grande audácia e coragem, sai do banco dos réus e acusa os judeus de desobedecerem a lei, desonrarem o templo e matarem o Messias, em vez de reconhecer seus pecados e acolherem com mansidão a verdade das Escrituras que estava na boca de Estevão, como fizeram quase 3.000 pessoas no dia de Pentecoste. Esses juízes irados, implacáveis, arremeteram contra Estevão e o apedrejaram. Irmão, já ouviu falar em David Brainerd? Claro, quem já ouviu falar em David Brainerd aqui? Um dos maiores santos americanos. Ele estava morrendo de tuberculose. Estava no final das suas vidas. Não é quanto você vive que vai dizer quem você é, mas não é o quanto você vive, mas quanto você faz para Deus que vai dizer o que você é. Então David Brainerd voltou do desgaste de oração. Seu corpo pesava cerca de 35,5 kg. David Brainerd pesava cerca de 35,5 kg. Imagine aquele homenzinho morrendo lá. Um homem que vivia com os índios. Um homem que nunca teve uma refeição decente. Ele dormia com os índios, que deixava ele dormir no chão e não num grande prédio ou num colchão confortável. Quando ele pregou para esses índios no poder de Deus, na graça de Deus, Deus fez algo muito grande. Quando ele tossia, ele cuspia sangue no chão. Quando ele espirrava, ele borrifava sangue no chão. David Brainerd, quando cuspia, sangue. Quando espirrava, borrifava sangue no chão. Isso na América. Ele era um jovem franzino, de corpo, mas tendo na alma o fogo do amor aceso por Deus. Certa vez, enquanto ele orava, de cara pálida, sozinho, prostrado no chão, clamando a Deus, os guerreiros da vila resolveram matá-lo, sem demora, pois acreditavam que os brancos eram como inimigos para eles, para, enquanto bêbados, levá-los às cestas, às peles de animais e ainda roubá-los as terras. Mas depois de chegarem furtivamente perto dele, do missionário que orava, prostrando, ouviram clamando ao grande Espírito, insistindo que lhe salvasse a alma. Eles partiram tão secretamente como chegaram. No dia seguinte, o moço, não sabendo o que acontecerá em redor, enquanto orava no ermo, foi recebido na vila de uma maneira não esperada. Os índios cercaram o moço com amor de Deus, ardendo na alma. Leu o capítulo de Isaías 53. Enquanto pregava, Deus respondeu a sua oração na noite anterior, e os salvícolas ouviram o sermão com lágrimas nos olhos e voltaram o coração a Deus. Aleluia. Os índios. Sabe o que é isso, irmãos? Um homem
que viveu para a glória de Deus. Um homem que viveu para a glória de Deus. Essa cara pálida, irmãos, chamava-se David Brenner, nasceu em 20 de abril de 1718. Perdeu o pai aos 9 anos de idade e a mãe, filho de pregador, aos 14 anos. Que triste, né? Tinha tudo para ser um maloqueiro, cheirador de cola ou de cocaína. Não foi. Perdeu o pai cedo e a mãe. Certo tempo, esse homem, que estudava muito, chegou a ficar tão fraco que teve algumas hemorragias. E ele diz: senti-me perto da morte, mas Deus renovou em mim o conhecimento e o gosto das coisas divinas. Anelava tanto pela presença de Deus e ficar livre do pecado, que ao melhorar, preferia morrer ao voltar ao colégio e me afastar de Deus. Esse homem chegou a dizer algo que tem que ficar gravado na tábua do nosso coração, que continuadamente eu tenho falado aqui. Talvez eu estou sendo tacado até de alguns, de enjoado, repetitivo. Eu vejo isso na maioria dos membros aqui. Não, chegou até a dizer, esse homem chegou a dizer, a maioria daqui dos irmãos, aqui ainda, que não entendeu isso, que estão desapercebidos, dormindo, relaxados, que uma hora, David Brenner chegou a dizer que uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Glórias a Deus. Aleluia. Esse homem chegou a orar 10 horas de relógio sem parar. O homem chorava continuadamente, horas e horas, vivia para a glória de Deus. A vida dele estava em volta de glorificar a Deus. Ele entendeu que a vida dele era de Deus e que só havia uma forma dele glorificá-lo, vivendo para ele, não para si mesmo. Que bom que eu cheguei em David Brenner, porque já não é mais Estevão, é um homem após Estevão. Mas esse homem viveu para a glória de Deus. Esse homem se retirava cedo pela manhã para a floresta e disse-me: foi-me concebido fervor em rogar pelo avanço do reino de Cristo no mundo. Ao meio-dia ainda combatia em oração, e a Deus senti o poder do divino amor na intercessão. Passei o dia em jejum e oração, implorando a Deus que me preparasse para o ministério, me concedesse auxílio divino e direção. Glória a Deus. David Brenner, ao fazer 25 anos, ele fez uma queixa com ele mesmo. Sabe qual a queixa dele? Ele disse: hoje dói a minha alma ao pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia todo na floresta sozinho, derramando a minha queixa perante o Senhor. É de não entender mesmo. Porque se um homem desse aqui estava se queixando, que ao fazer 25 anos não aproveitou o tempo correto para a glória de Deus, um homem que deu a vida por Deus pelos índios, eu não sei se você sabe, eles são violentos, eles matam. Ele orou pelos índios e ganhou uma tribo indígena. O povo se converteu. Canibais, índios são canibais, você sabia disso? Eles matam. E David Brenner não queria saber se ia morrer. Não chega aos pés de Estevão, mas um pouco parecido, não é? Cuspia sangue, borrifava sangue, estava nem aí. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vou morrer, eu estou morrendo. Como é? Borrifou sangue. No outro dia nós estamos no médico, chorando. David Brenner não. Se eu morrer, morreu. Antes de morrer, eu tenho que ganhar os canibais. Pouca coisa é isso. Eu não quero saber se eu cuspo, se eu tosse e sai sangue, se eu espirro e sai sangue. O que eu quero saber é Deus. Eles já se converteram, eles já são do Senhor. Enquanto essa tribo indígena dos peles vermelhas não vier a Deus através das minhas orações, eu morro aqui, mas não desisto. Que a tuberculose me mate, mas ela me levará para a glória de Deus. Mas esses índios serão salvos. Hein? Forte, meu irmão? Oh, glória.
Que homem esse David Brainerd também, viu, irmãos? Que jovem, viu? Um pouco parecido com o Estevão, ele, né? Estava lá na floresta sem querer saber de nada. Sabe qual era a dormida dele? O travesseiro? O coco. Ele botava um coco como travesseiro. E o colchão? As paias do coqueiro. E a comida? A comida os índios inventavam lá, não sei lá o que. Uma tuberculosezinha só para completar o quadro. Mas a história não diz que ele foi procurar médico. A história não diz que ele foi tomar algum xarope. Sabe qual é o xarope dele diário? 10, 6, 5, 4, 3 horas de oração. Esse era o remédio dele de bem. Eu queria saber. Impressionante, né, irmãos? Eu sabia que alguém como David Brainerd, estou falando que já esteve, viveu aqui nessa terra, pisou aqui entre nós. E olhando para nós, quando eu olho para mim, eu toco em mim, Deus, David Brainerd era assim igual eu. Me perguntei quando estava preparando o sermão. Ele era de carne. Senhor, como é que pode um homem tão próximo de Deus assim? Tão voltado à glória de Deus. Deus, esse homem estava morrendo, Deus. Esse homem estava cuspindo e borrifando sangue. Esse homem não tinha refeição boa, cama boa, travesseiro bom, ele não tinha. Arriscando a própria vida, morrendo. Não procurou médico, senão a glória e manifestação do poder de Deus. Estevão. David Brainerd foi um verdadeiro Estevão. Se queixando com ele, um homem desse tem que se queixar, irmão. Quem tem que se queixar é nós, não é David Brainerd, não. Você que tem que chegar em casa hoje e fazer uma queixa. Por favor, eu oro ao Espírito Santo que ele faça você fazer essa queixa. David Brainerd é queixa. Esse homem não tem motivo para fazer queixa. Esse homem vive e a vida dele gira em torno da glória de Deus. Esse homem não está ligando para a saúde, não está ligando para cama boa, cama fofinha, travesseiro, comida boa, doente, cuspindo sangue, está lá. Ah, Deus, me dá essa tribo indígena, me dá os peles vermelhos. Senhor, dá, de modo, quantos peles vermelhos? Ia matar David Brainerd. Ele estava orando, Senhor, dá-me os peles vermelhos. Eles olharam e voltaram tudo da mesma forma que vieram. Eles iam matar ele, mas quando ouviram que David Brainerd estava intercedendo exatamente por ele, sem saber, o jovenzinho franzino foi lá, quando foi lá, foi recebido com amor pelaquela tribo. Não sabia ele que os índios ouviram ele orando outra noite por ele. Ô irmão, e nós? E nós, hein? Você é cheio do Espírito Santo? Bom, já falei, há 25 anos ele fez uma queixa dele. Sabe qual é a queixa, né? Ah, Deus, como é que eu vi tanto tempo pouco para a glória de Deus? Aí, lembrei de nós. Porque David Brainerd, ele não tinha tempo para isso. A vida de David Brainerd era feita pelos índios, peles vermelhos, indígenas, que viveu a vida em oração, em jejum, que não ligava para a saúde, não ligava para esse mundo, não ligava para uma boa estadia, para uma boa refeição, que vivia somente para a glória de Deus. Fez essa queixa, ai meu Deus. E nós? Que queixa nós iremos fazer hoje, irmão? Enfim, aos 29 anos, quando apesar das suas grandes fraquezas físicas, fez mais que a maioria dos homens em 70 anos. Ele morreu aos 29 anos. Mas ele fez mais do que a maioria dos homens que viveu 70 anos. A sua biografia, escrita por Jonathan Edwards, o seu sogro, se você não sabe, David Brainerd era casado com a filha de Jonathan Edwards. A biografia dele, escrita pelo seu sogro, Jonathan Edwards, revisada por John Wesley, teve mais influência sobre a vida do que qualquer outro livro, êxito, a Bíblia. Louvado seja Deus. E nós, quem somos?
Efésios para mim. Já estou acabando a mensagem. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos briagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos briagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Volte para lá para Estevão, eu quero acabar com você. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfurecia-se no seu coração e ranhava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Meu Deus do céu, vale a pena, meu irmão, viver para a glória em torno do reino de Deus. Vale a pena que você faça uma queixa hoje, crente, cristão, servo, que você veja primeiro Estevão e depois David Brenner, e depois, lá no final, o pastor Maico. Claro, primeiro Cristo. E possa, que eu orei aqui essa noite, não sair daqui como você entrou. Você viu o resultado da vida desse jovem? Chegou, morreu também cedo, né? Muito parecido David Brenner e Estevão. Meu Deus, como é parecido. Morreu cedo ele, mas ele morreu muito feliz, irmãos. Ele viu que eu e você, ninguém aqui vai ver. Agora, antes, quando chegar no céu nós vamos ver. Mas é em vida ainda, é em vida. Eu estou falando em vida. O que ninguém de nós teremos o prazer de ver. Cheio do Espírito Santo, meu Deus, que lindo. A Bíblia faz questão de dizer, até na morte do homem, que ele é cheio. Você não vai desconsiderar isso aqui, vai? É na morte. Olha bem, no início do ministério, cheio do Espírito Santo, de graça e de poder. No final do ministério, o que significa isso, pastor? Você já está entendendo, né? Que Estevão não começou uma vida cheia do Espírito Santo, e quando chegou na metade, ele capengou, esmuçou, esfriou, o amor acabou. Não, como alguns, não é? Não é tremendo isso? Talvez reflexões que às vezes fogem do nosso entendimento. Às vezes nós realmente não percebemos isso. Não notamos, mas temos que notar que o começo cheio e o final cheio. Que Estevão não começou uma vida cheio de poder, graça, Espírito Santo, e no meio da metade esfriou, desanimou, parou de buscar e aí vai. Não, a Bíblia diz que no começo do ministério Estevão era cheio do Espírito Santo, fazia prodígios, sinais e grandes maravilhas. No final, na morte, ouvindo eles isto, enfurecia no seu coração e ranhava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele continuava cheio do Espírito Santo. Que glória! Perto da morte ele continuava cheio de Deus. Perto do último suspiro estava lá ainda a graça, a presença, a fome, o fogo, a sede. Meu irmão, que glória é isso! Será que nós vamos chegar no fim da nossa vida? Será que você vai chegar no fim da sua vida, no último suspiro, e alguém dizendo, eis ali um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Será, meu irmão? Será que nosso túmulo alguém vai dizer isso? Porque Estevão começou cheio do Espírito Santo e acabou cheio do Espírito Santo. Que interessante isso, não é? Começou? O que significa isso, pastor? Olha, irmãos, eu iniciei a vida dele lá atrás e apanhei ele lá na frente.
O mesmo Estevão, cheio de poder, grande prodígios e sinais, é o mesmo Estevão aqui que está para morrer. Ele não mudou. Ele continuava amando Deus. Ouvindo eles isto, enfurecia-se no seu coração, guinhava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que está à sua direita. Talvez seja pouco isso, né? Ver Jesus à direita de Deus. Olha. Meu tempo é mais precioso. As coisas daqui, né? Você sabe, né? Dificuldade. Ouro da terra. Talvez tenha mais sentido que isso, né? De ver só Jesus ao lado de Deus, com os olhos ainda em vida. É pouco para vocês? Se não for pouco, guarde essa palavra na tábua do seu coração. Foi recompensado, Estevão, foi ou não foi? Amém? Foi. Diga uma recompensa melhor do que essa que eu não pensei. Uma casa, uma limusine, uma Ferrari, milhões de dólares. Seria mais recompensável antes de morrer o céu se abrir e Cristo levantar. Ô irmão, Estevão podia ver Cristo sentado, mas esse homem, perante os olhos de Deus, era tão fiel e servo que Cristo está de pé para receber ele, não é sentado não. O Filho do homem, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Senhor de toda a terra, levanta para receber a Estevão. Que tamanho! E eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e arremetaram contra ele, lançando fora. Então Estevão, que invoca, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Como estas palavras, adormeceu. Morreu. Aqui acabou a história do servo Estevão. Eu espero que ela tenha acabado aqui e começado como exemplo na minha e na sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.